Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Eric Bandeira. Eu trouxe para vocês aqui esse vídeo da nossa primeira Eco Virtual do Colégio Santa Helena, né? Esse ano nós decidimos fazer a nossa Eco Cidadania de maneira online, de maneira remota, até mesmo devido às condições de pandemia e de isolamento que nós tínhamos, né, que graças a Deus já melhoramos bastante, né, os alunos já estão voltando presencialmente para a escola 100%, mas mesmo assim a gente planejou fazer essa ecocidadania de maneira virtual, até mesmo, né, para abranger o maior número de pessoas que queira participar e queira observar os projetos dos nossos alunos, né? Então, prazer a todos. Como eu falei no início, meu nome é o Eric Bandeira, sou professor de Ciências do Colégio Santa Helena, do Fundamental 2, do 6º ao 9º, né? E aqui, nesse vídeo, eu trouxe, na verdade, uma reflexão para todos em relação a essa pandemia que nós enfrentamos e que nós ainda estamos, né, passando, se Deus quiser, pelo final dela, né? Ainda não se pode falar que a pandemia acabou, até mesmo porque ela ainda vai durar um bom tempo, né? Mesmo com os casos e número de mortes controlados, mas graças a Deus nós já estamos no final, né? Já estamos aí no nosso, vamos dizer assim, né? Na parte mais tranquila da pandemia. Então, pessoal, esse vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre duas ferramentas que foram importantes para a nossa sociedade no enfrentamento dessa pandemia, que é a vacina e a ciência como um todo. Eu sou professor de ciências, então estou até um pouco suspeito de falar, mas eu tenho que puxar um pouco, pessoal, da nossa área científica, de quanto foi importante para o enfrentamento dessa pandemia, as descobertas e as inovações que a ciência teve num período curto de pouco mais de um ano. E sem falar nas vacinas, que foi algo assim extraordinário. Nós conseguimos obter aí diversos tipos de vacinas em um curto período de tempo, certo? Então, falando um pouco sobre a vacina. A vacina, ela tem como objetivo estimular o nosso corpo a produzir defesa e anticorpos para uma determinada doença, certo? A gente pode dizer, pessoal, que a vacina, ela é um dos maiores avanços que a ciência tem na nossa humanidade. Você tem, em média, por ano, cerca de 2 a 5 milhões de pessoas, de 2 a 5 milhões de pessoas são salvas devido à vacinação em todo o mundo. Então, agora na pandemia ficou muito em evidência a vacina para o coronavírus, mas há anos, há décadas, que nós temos doenças erradicadas em todo o mundo, inclusive no Brasil, devido à campanha de vacinação e ao uso de vacinas pela população, desde praticamente crianças com meses de vida até em adultos. Então, uma das ferramentas primordiais que a nossa sociedade, que a nossa população tem no enfrentamento de doenças, tá? Então, para vocês terem uma ideia, vestígios mostram que as primeiras ideias de vacina dataram ainda da China, certo? Na China antiga. Obviamente ali a gente não podia nem dizer que eram vacinas porque não se tinha ainda uma grande descoberta e pesquisa relacionada àquilo ali. Mas as primeiras ideias de médicos e pessoas encarregadas por cuidar de outras pessoas, né, fizeram experimentos e utilizaram de procedimentos que hoje a gente entende que naquela época se tentava fazer uma vacina. E cientificamente,
ou oficialmente, a primeira vacina, ela data de 1796, por um médico chamado de Edward Jenner. Na verdade não era um médico, né? Era um cientista, um estudioso. Jenner, ele conseguiu inocular anticorpos para uma doença chamada de varíola. Talvez pouquíssimas pessoas que estejam assistindo esse vídeo conhecem ou já ouviram falar da varíola. Pouquíssimas. E se você não sabe o que é, e se você não sabe os sintomas ou nunca ouviu falar, o motivo é porque ela é uma doença praticamente erradicada no mundo. E ela é erradicada devido à vacina. Claro que essa primeira vacina, ela foi feita de uma maneira muito rudimentar, até mesmo porque não existiam técnicas e procedimentos para elaborar uma vacina. Mas o que ele fez foi o ponto de partida para outros pesquisadores aprimorarem a sua técnica e aí sim produzir a vacina. Certo? Então a vacina, pessoal, ela é a melhor forma de erradicar doenças e de conter a propagação delas. Muito se falou em relação às vacinas do coronavírus, de que elas foram feitas num curto período de tempo, e realmente foram. Então muitas pessoas se questionaram em relação à segurança da vacina, da eficácia da vacina. Mas, gente, eu posso garantir para vocês que as vacinas do coronavírus que foram produzidas, mesmo no curto período de tempo, elas são extremamente seguras e eficazes. A maioria de alguns dados, muitas vezes as pessoas, a população não consegue interpretar da maneira direta. E aí vê, por exemplo, uma vacina que tem 60% de eficácia e acha que por isso a vacina não é boa. Isso não significa isso. Nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de vacina, ele é 100%. E posso até falar que são raros aqueles que chegam a 90% de eficácia. Então, uma vacina que tem 60%, ela consegue imunizar 60% das pessoas que a tomaram. E isso, para uma população grande como a nossa, é fundamental e é vital. Certo? Então, a ciência garante que a eficácia dessas vacinas é possível e que essas vacinas são seguras. É claro, gente, que infelizmente vão haver casos de pessoas que vão chegar a ficar doentes, mesmo tomando a vacina, ou até mesmo de pessoas que chegaram a falecer depois de ter tomado a vacina. Infelizmente, isso acontece e aconteceu. Mas isso não quer dizer que a vacina deixe de ser algo benéfico e fundamental. Então hoje, passados aí quase 2 anos depois da pandemia, o Brasil está enfrentando uma queda no número de casos e de mortes. E pessoal, não tem outra explicação. A explicação é por causa das vacinas. Quantidade de pessoas imunizadas, quantidade de pessoas que ou não pegaram a doença ou que pegaram, mas pegaram de forma branda, isso significou um número gradativo de mortes. Certo? Então, eu como pessoa da área da ciência, né, um estudioso, um estudante que fui de ciências e ministro de disciplinas de ciências na escola, pelo meu pouco conhecimento em relação à produção de vacinas, claro, mas eu posso garantir para vocês que a vacina ela é fundamental e vital e está mostrando isso no enfrentamento da pandemia, tá? Então, pessoal, só para você ter uma ideia, o Brasil hoje ele é um dos países que tem um plano nacional de imunização melhor do mundo. Mesmo com todos os problemas que nós temos, o nosso plano nacional de imunização ele é considerado um dos planos mais eficazes do mundo. Então hoje nós temos doenças aqui no Brasil que são erradicadas. Eu posso citar a poliomielite, a própria varíola. E nós temos outras doenças que praticamente não tem casos durante o ano ou que tem pouquíssimos casos, como rubéola, cachumba, tétano, certo? Por causa das vacinas. Então, realmente, pessoal,
Graças a Deus que nós conseguimos, né, produzir essas vacinas, e a ciência também. E puxando um pouco mais também para a ciência, a importância da ciência nessa pandemia, pessoal, ela está sendo também um fator determinante. Infelizmente, muitas pessoas acabaram negando essa pandemia, que é o que a gente chama de negacionismo, né? Muitas dessas pessoas influenciadas por questões políticas, por questões, não sei, né, pessoais. E esse negacionismo, ele não trouxe nenhuma vantagem para a população. Pelo contrário, ele prejudicou, ele atrasou. Porque uma coisa é você ter sua opinião sobre determinado assunto ou sobre uma determinada situação. E outra coisa é você repassar isso para outras pessoas. Então o negacionismo, ele não é simplesmente o fato da pessoa não acreditar na vacina ou não acreditar na doença, mas ele vai muito além, porque ele acaba espalhando notícias e fatos, inverdades para o restante da população. E, infelizmente, a nossa população, a maioria delas, é muito carente de informação ainda. E esses boatos, esse negacionismo, esses achismos acabaram prejudicando muito. Então, se a gente for analisar, infelizmente, o nosso país, ele foi um dos países mais afetados por essa pandemia. E eu posso garantir para vocês que um dos fatores que causou tanta dificuldade para nós sairmos, para nós enfrentarmos essa pandemia, foi o negacionismo. Falta de consciência da população, inicialmente para adotar as medidas sanitárias, isolamento, quarentena, uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento social. A dificuldade que a população teve de se adequar a isso ou de aceitar isso por achar que era besteira, por achar que era desnecessário, mas os outros países mostraram exatamente o contrário. Os países que foram por essa linha de isolamento social, de obter medidas restritivas, uso de máscara, eles conseguiram sair da pandemia, eles conseguiram enfrentar a pandemia de maneira muito mais rápida. Então, infelizmente, esse negacionismo, ele, posso dizer que tirou muitas vidas da nossa população. E a ciência, ela está aí para mostrar exatamente o contrário, né? Tudo que nós sabemos nesse curto período de tempo, a ciência que produziu, foram os estudos, foram as pesquisas. Então a ciência, não só na produção de vacina, não só na produção de tratamentos, mas no contexto geral, ela foi importantíssima para essa pandemia, para o fim, ou pelo menos para o início, né, da normalidade, da volta à normalidade da nossa população. Então, pessoal, essa não foi a primeira pandemia que nós enfrentamos. Talvez nós aqui tivemos o contato com essa pandemia, porque, enfim, as outras foram há muito tempo atrás, mas eu posso dizer para vocês que essa pandemia, ela matou muito menos do que outras pandemias que já houveram no nosso mundo, na nossa sociedade. E por que isso aconteceu? Devido ao avanço da ciência. Certo? Então, torcemos, ou vamos torcer, para que a nossa comunidade científica, os nossos estudantes de ciência, as nossas faculdades, consigam se aprimorar mais, consigam investimentos para a produção de novas pesquisas, de novas vacinas, de novos tratamentos, porque isso é fundamental. Infelizmente, pessoal, a Covid-19 vai ser uma doença sazonal no nosso país.
Quem pensa que quando nós chegarmos ao fim, pronto, acabou, infelizmente isso não vai acontecer. Nós ainda vamos ter que lidar anos com essa doença. Mas vai chegar um momento em que ela vai ser controlada, como, por exemplo, é controlada a gripe, como é controlada outras doenças por meio de vacinas. Certo? Então, gente, eu nesse vídeo curto, relativamente curto, eu tento trazer essa reflexão pra gente, né? Por tudo que nós passamos nessa pandemia e trazer um voto de esperança que nós possamos sair, né, dessa pandemia e voltar ainda mais à nossa normalidade, dando uma ênfase muito grande para as vacinas. Então, quem ainda não se vacinou, se por acaso conhece alguém que não se vacinou, né, tente mostrar a importância da vacina. A vacinação ela é importante não só para o indivíduo, mas para quem está ao redor dele, né? E vamos fazer de tudo para que a Covid-19 seja uma doença controlada e que nos anos posteriores a gente possa encarar essa doença como uma doença comum que não cause tantas dores como causou durante essa pandemia, certo? Então o que eu posso dizer é que viva a ciência, viva a vacina, viva o nosso SUS, que mesmo com todas as dificuldades, todas as limitações, salvou inúmeras vidas nessa pandemia. E vai aqui um voto de esperança para que a gente possa ter dias melhores, e com certeza nós teremos, certo? Então, pessoal, é esse o meu desejo. Esse vídeo eu trouxe mais como uma reflexão para todo mundo, um debate. Se nós estivéssemos presencialmente, certamente, durante a nossa ex-cidadania, a gente poderia abrir espaços até mesmo para debater isso daí, né? E um pouco mais sobre... falar um pouco mais sobre vacinas, sobre a ciência, sobre essas medidas, se for eficaz ou não. Mas aqui esse vídeo até eu me alonguei um pouco, mas o objetivo foi isso, foi realmente conscientizar e mostrar a importância da ciência e da vacina na nossa pandemia, certo? Bom, pessoal, então era isso. Aproveitem os vídeos dos alunos, eles estão elaborando os vídeos de maneira muito, né, carinhosa, muito, né, tentando sempre fazer o melhor. Acredito que em outras equipes os alunos também vão falar sobre isso, vão detalhar um pouco mais sobre vacina, sobre a ciência. Então, vocês vão ter a oportunidade aí de ver vários vídeos relacionados a isso, certo? Um abraço a todos e excelente Eco Virtual do Colégio Santa Helena. Tchau, tchau.